De repente vos falta alguma coisa espiritualmente falando, algo extraordinariamente grande que você espera há muito tempo. Mas isso pode acontecer na sua vida, sim. Isso pode acontecer na sua vida, sim, se você parar de procurar a maneira mais fácil de fazer as coisas. Porque nem todas as vezes a maneira mais fácil de fazer as coisas é a maneira que Deus quer que você trabalhe, é a maneira que Deus quer que você peleja. Mesmo porque a Bíblia diz em Mateus 11:12, ele diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar a presença de Deus. Você que hoje não teve como estar numa igreja, buscando a presença do Senhor, você vai poder estar glorificando a Deus aqui conosco hoje. Deixa eu ser seu pastor por esse instante e orar por você, pela sua casa, pela sua família. Vamos adorar a presença do Senhor, vamos invocar. Invoca o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele faz maravilhas na sua vida. E do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele é grande e Ele faz. Eu quero que você abra a Bíblia, você que está com a Bíblia já de posse nas tuas mãos, ou mesmo você que tem pelo aplicativo, você ouve e marca, depois você medita nesta palavra, amém? Depois você medita, porque o mais importante não é você ouvir, é você meditar. Porque ouvir, todos ouvem, mas guardar, somente aquele que medita consegue guardar. A palavra de Deus é como uma parábola nos ouvidos de muita gente. Mas se você se preocupa com a palavra, se você se importa com a palavra, se você sente prazer em ouvir a palavra, então você vai conquistar o coração de Deus. Você vai fazer como Zaqueu. Lucas 19, você vai fazer como fez Zaqueu. Zaqueu, ele se importou com a palavra porque ele queria simplesmente ver Jesus. Ele queria só ver Jesus. De repente você já viu Jesus na sua vida por várias imensas vezes. Principalmente você que a sua vida é um milagre. Você já viu Jesus na sua vida. Eu já vi Jesus operar na minha vida. Eu já senti Jesus operar na minha vida. Porque não era para mim estar aqui. Eu fui curado de enfermidade mortal. Então, para você saber o quanto Jesus ele ama o ser humano, ele ama. Eu não conhecia ele, mas ele me conhecia. Então talvez você nem conheça Jesus ainda direito, mas ele te conhece, ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Amém? Quer vir para cá? Tá bom, né? Então você nem imagina o que Deus está preparando para te entregar. Você nem imagina. Então eu quero que você medita nesta palavra. Eu não quero que você apenas ouve, eu quero que você medite. Amém? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus apenas entrou em Jericó para atravessar a cidade. Os planos de Jesus não estava designado para aquele lugar. Olha como é surpreendente. Olha como é surpreendente quando uma pessoa chama a atenção de Jesus. É como aquele homem de Cafarnaum, centurião, que Jesus estava procurando em Israel uma pessoa de fé e lá não encontrou fora. Entendeu? Então aqui Jesus atravessou a cidade para encontrar alguém depois da cidade. Só que ele encontrou dentro da cidade.
Presta atenção. Eis que um homem chamado Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e rico, ele era um dos principais políticos daquela época, cobrador de imposto. Mas a Bíblia diz que ele também era um dos mais ricos daquele lugar. Mas ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, ele queria só ver. Só que existiam algumas impossibilidades, algumas improvidades que não colocava ele numa linha direta, direto com Jesus. Existiam algumas situações. Mas como ele naquela cidade, ele era um sujeito de posse, ele poderia pegar alguém e marcar com alguém para levar ele até Jesus. Só que o fator que chamou a atenção de Jesus não foi a ansiedade que Zaqueu estava para ver ele, ou mesmo o sentimento no coração para ver ele, porque no meio daquela cidade, no meio daquela nação, todos desejavam ver Jesus, até o rei, no dia que foi crucificar Jesus, ele falou que queria urgentemente ver Jesus. Viu Jesus, só que Jesus não pregou, não falou nada para ele, não revelou nada para ele, nem profetizou na vida dele. Amém? Então, todos desejavam ver. Mas muitos não se esforçavam para ver Jesus. É que nem essa pessoa que está agora em casa e ela quer receber o milagre de Deus. Aí existem várias igrejas na rua dela. A rua dela é enorme. É enorme. E tem igreja de canto a canto. Mas ela prefere ficar em casa se lamentando: Senhor, me cura. Senhor, me transforma. Senhor, faz isso na vida do meu filho. Faz isso na vida do meu ente querido. Ela não toma uma posição de destaque. Este homem não era para tomar posição nenhuma, era para pedir para alguém fazer por ele. Por ele ser dono de posse, ou mesmo ali naquela cidade, dominar aquela cidade, por ser o cobrador de imposto daquela cidade, ele não se julgou a ser grande, maior, assim como o centurião. E disse assim: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Tinha mais um problema na vida dele, que para ele ver Jesus ele tinha que subir em alguma coisa, ele tinha que procurar algum lugar, ou pedir para alguém levantar ele, porque ia ser muito fácil, muito simples se ele falar: só me levanta aqui, faz aqui uma caminha de gado, me levanta depois lá em cima que eu quero ver Jesus. Aí todo mundo ia sair correndo para levantar ele. Quer ver? Você manda um administrador da cidade pedir para alguém levantar ele e colocar ele no ombro para você ver se você acha alguém para levantar ele. Não acha ninguém não, acha a cidade quase inteira. Então, ele não preferiu fazer a parte fácil, porque tem gente agora que prefere a parte fácil. Eu vou ficar daqui mesmo, vou vir daqui e tal. Gente, tudo que Jesus quer é que você se esforce um pouco para ver Ele, porque você não apenas vai ver Ele. Quando você se esforçar para ver Jesus, Jesus vai te ver e vai mandar você descer da árvore, assim como mandou Zaqueu, e vai falar com você também, assim como falou com Zaqueu. Porque o desejo de Jesus é que você esteja com Ele e Ele esteja com você. Porque esses últimos dias, nós bem sabemos que Jesus está em você. Nós bem sabemos, eu bem sei que Jesus está em você. Mas eu quero saber, em você, está em Jesus?
Porque Jesus está em você. Porque Ele pagou preço por você. Não tem como alguém dizer que Jesus não está nele. Jesus está aí na sua casa, mas quando você vai fazer a refeição, você chama Ele. Quando você faz alguma coisa boa para você, você chama Ele. Mas basta você tomar um trupicão, machucar o pé, machucar o dedo, você logo chama. Jesus não é um ser que você só pode chamar Ele numa situação de necessidade. Claro que se você necessitar, você pode chamar que Ele vai te ajudar. Mas Jesus que ama, Ele também quer ser amado por você. E continuando diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então ele teve uma ideia, disse assim, correndo adiante, subiu em uma sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Em algumas Bíblias se relata que era uma árvore espinhosa. Zaqueu nem olhou para o espinho. Zaqueu nem olhou para a dificuldade que existia ali, as impossibilidades dele conseguir chegar ao topo daquela árvore para ver Jesus, porque o desejo dele era apenas ver Jesus. O desejo de Zaqueu era apenas ver Jesus. E ele viu. Mas na verdade Jesus viu ele primeiro. Jesus viu ele primeiro e disse assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Olha que surpresa maravilhosa que Jesus fez para Zaqueu. De repente você está almejando apenas uma bênção na sua saúde, mas nos faltam outras coisas. De repente você está almejando aí só uma bênção na sua vida financeira, mas vos faltam outras coisas também. Outras coisas que não podem ser supridas, por homens, que não pode ser suprida por alguém comum. De repente vos falta alguma coisa espiritualmente falando, algo extraordinariamente grande que você espera há muito tempo. Mas isso pode acontecer na sua vida sim. Isso pode acontecer na sua vida sim, se você parar de procurar a maneira mais fácil de fazer as coisas. Porque nem todas as vezes a maneira mais fácil de fazer as coisas é a maneira que Deus quer que você trabalhe, é a maneira que Deus quer que você peleja. Mesmo porque a Bíblia diz em Mateus 11:12, ele diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado. Você não se toma nada da mão de ninguém fácil. Quando você pega alguma coisa, você pega, é fácil você pegar. Difícil é você tomar. Então o reino dos céus é tomado por esforço. E se você se esforçar, você vai se apoderar dele. Jesus disse que certamente você vai se apoderar dele. Houve um esforço na vida de Zaqueu. E Jesus fez essa surpresa dizendo, hoje me convém ficar na sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com grande alegria. Ele desceu depressa e recebeu com grande alegria. Ele disse assim, todos os que ouviram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Está vendo? Jesus foi até criticado, mas Jesus não deixou de estender as mãos para Zaqueu, simplesmente por causa de um esforço que ele fez. Então não precisa você ficar pensando no ontem, no que você fez errado ontem, porque Zaqueu não ficou pensando no errado que ele fez, ele só se arrependeu. Tem gente que vive um passado, em vez de viver o presente, o agora,
está vivendo um passado que há muito tempos atrás já passou e ela lembra como se fosse hoje, como se fosse agora. Deus quer que você esqueça o passado, viva o agora, viva o hoje, porque o importante para a sua vida é o hoje. O amanhã não te pertence e o ontem foi passado. Você não pode reviver o ontem, você não pode retroceder o tempo passado. Então viva o agora, esquece o passado. Zaqueu esqueceu o passado, porque ele se arrependeu. E quando as pessoas murmuravam, tentando envergonhar Jesus, logo se levantou Zaqueu dizendo, entre os mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolva dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Zaqueu se arrependeu, se converteu e parou de viver o passado. E parou de viver o passado e começou a viver o presente de tal maneira, que Jesus falou para ele: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quer dizer, esse também tem direito de ser salvo. Quando Deus te chama de filho de Abraão, te chama de filho da salvação. E ele disse assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o perdido. Agora eu quero advertir você que é mãe, você que é pai, que tem um filho que está no vício das drogas, do alcoolismo, e você deseja tirar essa pessoa do vício através das suas orações. Você já pediu para Deus, já clamou para Deus, e alguém falou para você assim: olha, esse menino é um caso perdido. Não se preocupa, porque o Filho do Homem veio buscar o perdido, veio buscar salvar o perdido. Não recebe essa palavra que as pessoas estão dizendo para você, não, que essa pessoa é um caso perdido. Porque enquanto há vida, há também esperança. Crê somente. Faça como Jairo. Jairo ele ignorou o que as pessoas haviam dito, dizendo que a filhinha dele estava morta, para não incomodar Jesus. Ele ignorou e acreditou em Jesus, porque Jesus disse: crê somente. Então crê somente no que está sendo dito aqui através desta palavra. Recebe estas palavras no seu coração. Recebe Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E isso, apenas isso, é suficiente para você agradar a Deus. E Deus vai passar a cuidar de você como um pai cuida de um filho. Ah, mas Deus já cuida de mim, pastor. Sim, eu sei que Deus já cuida de você. Mas Ele vai passar a cuidar mais. Porque Ele está vendo da sua parte o interesse no reino dos céus.